Amém? Amém. O pastor Laércio já me apresentou, meu nome é Leandro, sou pastor da Igreja Batista Nacional da Restauração. Desde outubro de 2008 eu fui ungido a pastor. Tenho pastoreado aquela igreja já faz 13 anos. Para a glória de Deus, o Senhor tem sido glorificado naquele lugar. Amém? Para mim é um privilégio estar aqui nessa noite para estar ministrando sobre você uma palavra. Eu não sei como você entrou, mas todos aqueles que se achegaram até a presença de Deus, crendo, mas crendo verdadeiramente, foram transformados por ela. A palavra do Senhor fala que quando Jacó ele encontrou o anjo do Senhor naquele vale, a vida dele nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor tocou em Jacó. O anjo do Senhor trocou o nome dele. Você não se chamará mais usurpador. A partir de hoje você se chamará Israel, príncipe do Senhor. E nunca mais Jacó ele foi o mesmo. Isso significa que todas as vezes que nós nos reunimos neste lugar, a palavra do Senhor fala: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali Jesus se faz presente. Não é nós estarmos aqui por estar, nós estamos aqui com um propósito maior, de glorificar o nome do Senhor. E Jesus está aqui. Talvez, ou melhor, a verdade é que nós não estamos vendo e não estamos sentindo. Mas Jesus mesmo falou: feliz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, porque nós não vemos Jesus no tempo que Ele esteve aqui na terra. Nós não vemos Ele operando milagre, nós não vimos Ele operando milagre, ressuscitando mortos, mas nós cremos, porque a palavra do Senhor fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E um dia nós cremos na pregação do Senhor. E por isso que nós estamos aqui, felizes, alegres, por aquilo que o Senhor Jesus vai fazer em nossa vida. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por este tempo, ó Pai, que o Senhor reservou para nós. Muito obrigado, ó Pai, porque nós reunimos aqui em teu nome para te adorar em espírito e em verdade. Nós entregamos a ti, ó Pai, a direção desta palavra. Que não seja a minha teologia, a minha filosofia de vida, o meu intelecto, mas que seja somente a palavra do Senhor a falar ao coração dos teus filhos. Esta é a palavra que nos liberta, esta é a palavra que nos cura, esta é a palavra que nos transforma. E é nesta palavra, Pai, que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Assim, desde já, Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu me lembro quando o meu pai iniciou, juntamente com a minha mãe, a igreja. E ele iniciou a igreja em nossa casa em 1997 e iniciou praticamente através de um culto familiar. E meu pai foi perseverando neste culto familiar, chegou até o pastor da época. E o pastor da época falou assim: não, nós não temos nenhum presbítero para estar indo lá cuidar do culto familiar. Vamos, na verdade, deixar isso aí para depois. E meu pai foi perseverando. Aí chamou mais uma vez o pastor para conversar. E o pastor: não, a gente não tem presbítero para ir lá cuidar. Vamos deixar isso aí para a próxima. Aí meu pai já entendeu o que era. E meu pai então teve um sonho, antes de ele ter a conversa final com o pastor. E no sonho ele via uma grande árvore cheia de frutos. E a pastora Joana, que não era pastora ainda, estava com um cesto. E meu pai então pegava o fruto e colocava dentro do cesto que a pastora Joana estava segurando.
E ali meu pai então entendeu que a árvore representa a igreja e os frutos representam as almas. A palavra do Senhor fala através do apóstolo Paulo que a igreja, Jesus, Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós somos aqueles que produzimos os frutos. E meu pai entendeu qual era a mensagem que Deus estava passando por ele através do sonho. Ele foi conversar com o pastor, não referente ao sonho. Foi pedir mais uma vez para o pastor: pastor, envia alguém para cuidar. Meu pai não tinha seminário de teologia. Meu pai tinha só o ensino médio, a pastora Joana só o ensino fundamental, que é o colegial, a 8ª série. E o pastor: não, nós não temos nenhum presbítero para cuidar, para ajudar você. Meu pai então falou assim: pastor, então nos abençoe, porque nós vamos ficar responsáveis deste culto familiar. Aí o pastor falou assim: ajoelha aí, Abraão. Meu pai ajoelhou e o pastor falou aquela mesma palavra que está lá em Atos, não me lembro agora, mas o versículo diz assim: se for de Deus, ninguém vai deter, vai prosperar. Agora, se não for de Deus, vai fechar. O pastor orou assim, irmão Fernando. Estamos aí, praticamente 21 anos, ou melhor, 21 anos não, contando da época de 97, né? Vai dar praticamente 24 anos. Estamos aí, 24 anos. Será que prosperou? Será que fechou? Ou seja, nós não vivemos segundo a fala do outro, nós temos que viver segundo a palavra de Deus. Se Deus deu a nós uma palavra, é por essa palavra que nós vamos viver, é por debaixo desta palavra que nós vamos andar. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse para Abraão: sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A palavra do Senhor fala que Abraão, ele creu no coração e ele obedeceu. Se fosse eu, se fosse você ia falar assim: tudo bem, Senhor, eu vou sair do meio da minha parentela, eu vou sair dessa casa confortável, eu vou sair desse lugar que eu estou, mas para onde eu vou? Nós íamos fazer assim. Mas a palavra do Senhor fala que Abraão, ele é o pai da fé. Abraão, ele pegou a sua família e ele saiu. E ele saiu juntamente com os seus servos. Levou até um sobrinho que não deveria levar, mas levou. E a Bíblia fala que ele saiu sem rumo, mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Isso significa que eu e você temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Se nós andamos de acordo com a palavra de Deus e essa palavra espera que nós venhamos ter fé, Deus, Ele vai nos guiando durante o caminho. Fé é isso, é nós sermos guiados por Deus. Fé não é você ter um mapa e esse mapa falar o começo, o meio e o fim do seu trajeto. Isso não é fé, isso é GPS. Fé é você dar um passo e saber que o próximo passo é o Espírito Santo que vai te guiar. É o Espírito Santo que vai te orientar. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque não estava no script, não estava em enredo. Mas Deus está falando com alguém aqui. Você precisa andar debaixo dessa palavra. Você precisa andar por fé. Você deseja viver um novo tempo na sua vida. Você deseja viver uma transformação genuína. Você deseja viver segundo as bênçãos que Deus prometeu para você. Sim, pastor, eu desejo. Mas você precisa viver pela fé. Você precisa viver de acordo com esta palavra. Mas o tema da palavra desta noite é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Quando Paulo ele escreve esta carta para a igreja de Éfeso, nós vamos aprender que a igreja de Éfeso, ela ficava em uma das cidades mais ricas do Império Romano. Essa cidade, não apenas além de ser rica, era uma das cidades mais importantes da Ásia. E nós sabemos que o Império Romano, ele tinha não apenas se expandido ao ponto de tomar conta de toda a Ásia, mas ele também se expandia ao ponto de tomar conta da Grécia, a tomar conta do que é hoje a Turquia, do que é hoje o Afeganistão. E o Império Romano ele foi se expandindo, ele foi invadindo, ele foi crescendo e ele foi se estabelecendo. Essa cidade é uma cidade grega, Éfeso. E essa cidade era uma cidade muito populosa. Não era uma cidade pequena, era uma cidade que na época ela tinha, segundo o historiador Flávio Joséfo, de 200 a 250 mil habitantes. Era uma cidade populosa. Além de ser uma cidade rica, uma cidade importante, uma cidade populosa, nesta cidade havia um templo chamado Templo da Deusa Diana. Era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade que ela fomentava a riqueza através da idolatria. Ela fomentava a riqueza através da religião. As pessoas elas eram religiosas não porque elas eram boas, as pessoas eram religiosas porque a cultura grega, juntamente com a cultura romana, levava elas a viver um paganismo, não levava elas a viver segundo a vontade de Deus. Então essas pessoas, quando elas queriam ter filho, quando as mulheres queriam engravidar, elas chegavam até esse templo e elas estavam servindo a essa deusa com o seu corpo, servia essa deusa com o seu dinheiro, para que elas pudessem receber fertilidade, para que elas pudessem dar continuidade na descendência que um dia ela recebeu do seu pai, na descendência que um dia ela recebeu da sua mãe. Era uma cidade que ela também era portuária, ou seja, era uma cidade que recebia tudo que era tipo de gente, pessoa de bem, pessoa ruim, pessoa pobre, pessoa próspera, pessoa que estava ali para cultuar a deusa Diana. Até a própria história fala que o templo dela era reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo hoje não existe. Se você for até essa cidade de Éfeso, que agora se encontra praticamente na Turquia, essa cidade, esse templo só encontra-se as ruínas, mas era um templo maravilhoso. E aqui dentro desse contexto que eu acabei de falar para você, o apóstolo Paulo ele escreve a igreja, e a igreja não era uma igreja de multidão, não era uma igreja de centenas, era uma igreja como a nossa. Vamos dizer que era uma Batista Nacional da Restauração Pedra 90. Pessoas que estão perseverando, pessoas que estão buscando o Senhor com integridade. Posso ouvir um amém? Pessoas que estão buscando viver a palavra do Senhor no dia a dia. E Éfeso, pelo fato de ela ser assim, então as pessoas, elas não tinham a graça para com os cristãos. As pessoas não tinham um bom olhar para aqueles que serviam a Deus, porque aqueles que serviam a Deus faziam oposição à idolatria, faziam oposição a Diana, faziam oposição àquilo que as pessoas viviam desde a sua infância. Agora chega o cristianismo e quer mudar tudo. Não, não vamos aceitar. Aí Paulo então escreve a carta aos Éfesos, e aqui no capítulo 6, no versículo 10, ele diz aí: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga comigo: hoje eu vou sair daqui. Você vai aumentar um pouquinho mais o seu volume. Amém? Diga comigo: hoje eu vou sair daqui. Fortalecido pelo poder de Deus.
Diga fortalecido. Os homens vão dizer fortalecido. As mulheres vão dizer fortalecida. No poder de Deus. Todos vão dizer no poder de Deus. Amém? Então Paulo ele chega e fala isto para a igreja. Vocês estão encontrando oposição. Vocês estão passando por esta peleja, por essa tribulação. Vocês estão passando até mesmo por um momento de escassez. Estão passando por uma perseguição. Estão passando por uma dificuldade. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Nos demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que significa fortalecei-vos? No original do que foi escrito a Bíblia no Novo Testamento. A Bíblia no Novo Testamento ela não foi escrita em hebraico, ela não foi escrita em português. No Novo Testamento a Bíblia foi escrita no grego e ela também foi escrita em hebraico, mas principalmente no grego, porque nós sabemos que as cartas paulinas, o livro de Atos dos Apóstolos e as outras cartas também dos apóstolos, elas foram escritas e endereçadas não apenas para os judeus, mas principalmente para os gentios, que somos nós. Nós éramos gentios, nós não éramos filhos de Deus, nós não éramos conhecedores de Deus, mas a palavra do Senhor fala que nós fomos adotados pelo Senhor. A palavra do Senhor fala que o amor de Deus nos amou de tal maneira que Ele nos adotou e Ele nos tornou seu filho. Nós éramos uma videira brava, uma videira amarga, mas a Bíblia fala que Deus então Ele nos pegou, Ele nos enxertou na videira verdadeira. E o que corre nessa veia, o que corre nesse caule, o que corre nesse ramo é o poder de Deus, é a transformação, é a vida de Deus, para que nós venhamos viver novidade de vida. Então, pastor, o que significa fortalecer-vos no original? Significa tornar-se forte, ser fortalecido ao ponto de me tornar uma fortaleza. Diga comigo, eu vou sair daqui hoje fortalecido, forte, ao ponto de me tornar uma fortaleza. Preste bem atenção, é um processo. Você recebe a palavra no seu coração e você crê, forte. Qual é o próximo processo? O processo agora de você sair daqui fortalecido. E quando você chegar em casa, quando você chegar amanhã no seu trabalho, quando você chegar na sua faculdade, não importa o que você vai vivenciar, vai experimentar amanhã, você vai chegar, e você vai chegar como uma fortaleza impenetrável pelo inimigo. O inimigo vai tentar te atacar, o inimigo vai falar para você que você não vai conseguir, o inimigo vai jogar um pensamento na sua mente que você é uma pessoa que não alcança os sonhos, você é uma pessoa que não tem projeto, que você é uma pessoa que não tem ideais para a sua vida, que você é uma pessoa derrotada, que você é uma pessoa perdida, que você é uma pessoa que não vai experimentar o sucesso, não vai experimentar a vitória, as promessas de Deus não vai se cumprir na sua vida. O inimigo vai tentar lançar isso na sua fortaleza, que é a sua mente, mas você, como uma fortaleza impenetrável, fortalecida, forte pelo Senhor, não vai deixar, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Mas eu tenho que entender que para que eu venha ser fortalecido pelo Senhor, para que eu venha ser uma pessoa como uma fortaleza inabalável, eu preciso andar de acordo com os princípios da palavra. Eu me lembro quando meus pais se converteram em 1988, primeiramente minha mãe. Minha mãe se converteu, irmão Fernando está cansado de ouvir isso, vai ouvir de novo, Fernando.
Quando minha mãe se converteu, minha mãe chegou até Jesus e o pastor estava pregando. Aí no final da pregação não tinha apelo, o culto acabou. Minha mãe chegou no pastor e falou assim: ô pastor, eu quero aceitar Jesus. Aceitou Jesus. Aí minha mãe perseverou 2 anos. Perseverou 2 anos. Não foi 2 semanas, não foi 2 meses, foi 2 anos perseverando. E através da perseverança dela, meu pai ainda não aceitou Jesus. Meu pai ficou resistente, porque meu pai ainda queria continuar na geladinha dele. Porque meu pai, ele vivia aquela vida do católico não praticante. Nada contra o católico, nada contra o católico. Mas meu pai vivia um católico não praticante. Ele era devoto a uma santa. E ele falava para minha mãe assim: não, vai lá cultuar o seu Deus, que eu vou continuar aqui com a minha santa. E meu pai, ó, não largava a geladinha, ganhava o dinheiro dele, era empresário, mas não ganhava tanto assim. E foi vivendo a vida dele. 2 anos a minha mãe lutando. A minha mãe então um dia cansou, pegou Laércio, pegou Leonardo, pegou eu também, fomos lá para Anápolis. Minha mãe literalmente, né? Vou dar um gelo nesse camarada. Eu vou literalmente colocar a faca no pescoço dele. Agora ou vai ou racha. Não estou falando para você fazer isso, viu? Você que está assistindo, não é para fazer isso não. Ora mais. Persevera. Aí minha mãe foi, não vai ou racha. Minha mãe foi embora. Aí meu pai, presta atenção, meu pai ficou aqui surtado mesmo, nem trabalhava direito. Aí meu pai teve uma grande ideia. Qual é a grande ideia? Eu vou arrumar uma corda e eu vou lá agora naquela pontezinha que tem na estrada do Moinho. Quem pega aqui a estrada do Moinho sabe que chegando ali perto daquela associação médica ali que tem ao lado direito, passou, tem aquela pontezinha, né? Meu pai foi lá, pegou a corda, colocou dentro do carro e foi lá para a pontezinha para se suicidar. E ele ainda escreveu lá o cartaz assim: morri pela Joana. Quando ele chegou lá na ponte, ele abriu o porta-mala, cadê a corda? Aí ele voltou lá para a tornearia, procurou a corda e nada da corda aparecer. Aí ele foi, entrou no banheiro, dobrou o joelho e falou assim: Deus, se o Senhor existe, me ajuda! Foi a primeira vez que ele fez uma oração genuína. Aí ele ouviu uma voz falando para ele assim: Abraão, levanta, vai para a igreja. Aí levantou. Não é sorte, mas sim cristocidência que a gente chama. Não é coincidência. Ah, é sorte, ele foi para a igreja, chegou lá, o pastor estava lá. Não, era cristocidência. Cristo preparou tudo para aquele dia. O pastor estava lá no escritório dele, estudando a palavra. Chega o Abraão. Aí ele, pois não, Abraão. Aí ele vai e conta toda a história. O pastor já sabia disso. Aí o pastor falou assim: Abraão, você precisa se converter. Você quer que a Joana volte? Você quer ter os seus filhos de volta? Você quer que esse mais velho seu venha ser alguém na vida? Você precisa se converter. Aleluia. Não adianta a Joana voltar e você voltar para aquela vida que você tinha. Se você voltar para aquela vida que você tinha, não vai mudar nada. Vai acontecer de novo. Aí o pastor ligou para minha mãe: Joana, vem embora. O Abraão, ele está se convertendo. Isso foi em 1990. Minha mãe voltou, reconciliou com meu pai. Meu pai foi perseverando na igreja. Meu pai ia na igreja, mas não largava a geladinha dele. Ia na igreja, mas não largava a geladinha. Ia na igreja, largava a geladinha. Aí chegou o dia do batismo, Fernando. Antes de batizar, meu pai foi lá no bar. Me dá a última cerveja aí. Tomou a última cerveja. Passa a régua agora.
pagou toda a dívida que tinha no bar do Ditão. Olha o bar do camarada, Ditão. Ditão tá até hoje lá. Pega Covid e não morre. Então, ó, é álcool pra dentro, Covid, tchá. E foi assim. Passou a régua, tomou a última cerveja. Pastor Abraão já está há mais de 31 anos sem colocar uma gota de água, ou uma gota de água, uma gota de álcool na língua. Sabe por quê? Porque ele foi um homem decidido. Pastor Abraão só começou a ganhar dinheiro, só começou a prosperar o dia que ele entregou a vida dele verdadeiramente ao Senhor através das águas batismais. Porque é através das águas batismais que você nasce de novo. É através das águas batismais que o Espírito Santo vem fazer morada dentro de você. É através das águas batismais que agora o Espírito Santo, ele direciona a sua vida. E o pastor Abraão foi vivendo a vida dele. Então de 90 a 97, servindo a Deus fielmente, Deus prosperou, comprou casa, comprou carro, chegava outro ano, comprava carro, chegava outro ano, comprava carro, Deus foi prosperando. Nesse período todo nós viajamos, naquela época, de 92, ou melhor, isso, de 90 na verdade 3 até 95, nós viajávamos para o Nordeste todo ano de carro. Não era viajar, na verdade, de ônibus, era de carro todo ano. O pastor Abraão ia para o Nordeste com um bolo de dinheiro. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor e você decide se comprometer com Ele na prática da palavra, não tem como você permanecer vivendo do mesmo jeito, vivendo na mesma condição de vida, porque o Senhor abençoa, porque o Senhor prospera, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Isso aqui é apenas um relato para você, mostrando que é capaz cada um de nós vivemos a prosperidade, vivemos as bênçãos, vivemos a libertação, vivemos a transformação que a palavra do Senhor nos garante pela fé. Então eu entendo que eu preciso viver a minha vida debaixo da palavra. E a palavra, ela tem princípios espirituais. Eu vi ali que tem irmãos que tem uns carros que estão ali do outro lado, tem gente que tem carro que está aqui do outro lado. Quando você adquiriu esse carro, ou quando você compra o que for hoje, vem com o manual, não vem? Sim ou não? Tem o manual do fabricante. O fabricante, ele conhece muito mais esse aparelho que está no seu bolso do que você mesmo. O fabricante, ele sabe mais ou menos quando é que esse aparelho vai começar a estragar. Ele sabe disso. O fabricante, ele sabe todos os, vamos dizer assim, parafusos do seu carro. Ele sabe todos os parafusos. Foi ele que fabricou. Isso significa que Deus, ele é o nosso fabricante, amém? Amém. Deus é o seu fabricante? Amém. Eu não vim de uma ameba, eu não vim de um, vamos dizer assim, ancestral, que era um macaco, foi evoluindo, aí perdeu-se o elo perdido e agora estamos aqui. Eu não sou, eu sou fabricado literalmente por Deus. E você foi fabricado de uma maneira única. Não tem ninguém nesse mundo que já teve uma digital que nem a sua, que tem uma digital que nem a sua, e nunca haverá alguém que tenha uma digital que nem a sua, porque você é único. Você é exclusivo. Por mais que você não esteja vivendo essa exclusividade de Deus na sua vida, a partir de hoje você vai começar a viver pela fé. Quem crê toma posse dessa palavra. Então o fabricante, ele deu para mim e para você o manual. O problema é que a gente lê esse manual, vamos dizer assim, 10 horas da noite. A gente lê esse manual 11 horas da noite. Tem gente que lê esse manual aqui, Fernando, para dar sono. Ah, já assisti minha novela, agora eu vou ler a Bíblia.
o olho começa a queimar, começa a bocejar. Ai, Senhor, obrigado. Que dia cansativo, vou dormir. O que vai acontecer? Você não vai vivenciar as promessas de Deus na sua vida. Esse manual aqui, você precisa ler ele cedo, de manhã. Por que, pastor, eu tenho que ler a Bíblia logo de manhã? A Bíblia fala que é para mim fazer isso? Não, a Bíblia não fala que tem que fazer isso, é uma regra. A Bíblia só fala que você precisa meditar nela de dia e de noite. Então você segue aí se você vai meditar de dia, se você vai meditar de noite. Amém. Mas por que de manhã? Porque de manhã a sua mente não está estressada. De manhã a sua mente não está angustiada. De manhã sua mente não está abarrotada de problema que ela foi contraindo, que ela foi absorvendo, que ela foi atraindo durante o dia. Por isso que quando você acorda de manhã, pastor, eu acordo 5 horas, pastor, eu acordo 6 horas. Meu irmão, acorda meia hora mais cedo, vai orar. Deus não quer que você vai lá, vai orar, dobra o joelho, vai passar 15 minutos orando, meia hora orando, não é isso. Passa meia hora com Ele. Vai lá, acordou, joga água gelada no rosto, senão toma um banho logo. Ora, 5 minutos lá, pega a Bíblia, vai ler. Pastor, como que lê a Bíblia? Começa a ler na Bíblia pelos evangelhos. Pastor, mas eu leio, eu não entendo. Compra uma Bíblia de aplicação pessoal, de estudo. Eu falo isso, né, irmã Mila, lá na igreja, né? Irmão, a melhor Bíblia que você pode ter na vida é uma Bíblia de aplicação pessoal, camarada. Compra essa Bíblia. É uma bênção, porque você lê ela, aí depois você lê o comentário dela, o que está embaixo, explica tudinho. Vamos aplicar. Aí eu fiz uma pesquisa lá na igreja. Fiz uma pesquisa lá na igreja, irmão Fernando. Qual era a pesquisa? Irmão, quantos aqui leram 3 livros já esse ano? Todo mundo com a mão baixada. Quem aqui já leu 5 livros esse ano? Não, se ninguém leu 3, vai ler 5. Quem aqui já leu 1 livro esse ano? Irmão, nós somos mais de 150 pessoas lá na igreja, contando com criança. Nem 7 levantou a mão. O que isso representa? Que nós somos de uma cultura que não gosta de ler. Se você não lê, você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem poder. Se você não tem poder, as coisas não mudam na sua vida, porque não tem conhecimento. Fala assim: Senhor, eu preciso adquirir conhecimento. Conhecimento, diga mais uma vez: conhecimento gera poder. E poder promove transformação. Muda a minha realidade. Amém? Aí eu falei para os irmãos: precisa ler. Então como que faz, pastor? Acorda meia hora mais cedo, compra uma Bíblia de aplicação pessoal. Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar a Bíblia de aplicação pessoal. Pega a sua Bíblia lá, NVI, Nova Versão Internacional, facinho para entender. Começa a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Terminou de ler, vai ler Atos. Lê meia hora por dia e vive aquilo. E eu, literalmente, eu pago para você R$500 se você viver isso 30 dias praticando. Eu pago para você R$500. Se você não for transformado, eu te dou R$500. Sabe por quê? Eu sei que eu não vou pagar R$500 para você, porque se você viver na risca da prática, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Então a nossa vida ela é baseada por princípios. O que levou você a vivenciar tudo que você já vivenciou até aqui foi tudo aquilo que você recebeu na infância, tudo aquilo que você recebeu na adolescência. Levou você a escolher, levou você a decidir, levou você a vivenciar experiências boas e ruins, e hoje você é resultado das suas escolhas. Mas um dia começou lá na infância, um dia começou lá na adolescência. Porque segundo a psicologia, eu estudei 3 anos e meio de psicologia. Segundo a psicologia, você nasce como se fosse
uma tábua lisa, lisinha. Aí conforme seu pai, sua mãe e as pessoas que convivem com você foi se relacionando com você, instruindo ou não instruindo, educando ou não educando, essa tábua lisinha, ela foi sendo lapidada, ou melhor, escrita. E foi escrevendo o quê? Foi escrevendo o seu caráter, foi formando o seu modo de pensar, o seu modo de crer na vida. E isso foi sendo potencializado na sua adolescência. A sua personalidade é sua, ninguém muda. Mas o seu caráter, o seu modo de pensar, os seus valores foram sendo inculcados em você, foi sendo implantado em você. Por isso que hoje, a grande maioria da nossa população, você sabia que o brasileiro, ele é o mais ansioso do mundo? É o brasileiro. Tem a China lá que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, parece, é a China, 1 bilhão e 300 milhões. Mas o brasileiro, ele é o mais ansioso do mundo. Por quê? Porque a cultura foi implantando isso. O que é a ansiedade? É eu querer para ontem o que eu desejo. É a ansiedade. Aí você fica, Senhor, eu quero. Aí não acontece, você fica frustrado. Isso foi sendo o que? Implantado. Aí quando você chegou na adolescência, com 16, 17 anos, já começou a achar o dono do mundo. A dona do mundo. Eu faço as minhas escolhas, eu tomo minhas decisões, estou nem aí que meu pai e minha mãe falam, estou nem aí que fulano, Beltrano fala, vai ser eu. Aí o camarada vai, aí a jovem vai e toma as decisões. Tem gente que toma uma decisão boa, outros tomam uma decisão ruim, e vai vivendo. E aquilo ali vai o quê? Vai juntando. Aí quando você chega até Jesus, por isso que Jesus fala através da sua palavra, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque Jesus sabe que a grande maioria, aqueles que não são crianças, aqueles que já chegam até mesmo como adolescente, como jovem, como adulto, já chega sobrecarregado de coisas. Agora uma criança, olha lá a Esther, filha do irmão Fernando. A Esther é uma bênção, sim ou não? Você entra lá no Instagram lá da irmã Beth, do Fernando lá, tá lá a Esther pregando. Ela não tem fardo, ela não tem algo para carregar. Por quê? Porque o pai e a mãe estão ensinando essa criança no caminho do Senhor. Por isso que eu falo, pai e mãe, você tem o destino do seu filho na sua mão. Você que está assistindo essa live, ou melhor, essa live não, esse culto pelo YouTube, você tem o destino do seu filho na sua mão. É uma grande responsabilidade que nós temos. Não é nós achar que nós estamos brincando de ser igreja. Não, eu não brinco de ser igreja. Eu sou a igreja do Senhor. E eu estou apontando a minha membresia. Eu estou apontando as ovelhas. Eu estou apontando até mesmo os filhos dos meus irmãos para a excelência do Senhor. A Bíblia fala que filho é como flecha na mão do arqueiro. Ou seja, você aponta o destino dele. Um dia, o seu pai e a sua mãe não soube apontar o seu destino. Aí você pode colocar a culpa no seu pai e na sua mãe. Mas eu falo para você, até quando nós vamos ficar querendo colocar a culpa nos outros? Sendo que quem toma posse do nosso destino, quando a gente chega à idade da razão, somos nós. Somos nós. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque... praticamente, né, quando o seu pai se converteu, você tinha 6 anos. Quando sua mãe se converteu, tinha 4 anos. Mas, irmão, se eu for contar para você a história da minha vida, você também vai rir e vai chorar. Você está vendo aqui? Eu falo isso aqui, eu não tenho medo também, não tenho medo do que vão pensar, não tenho trauma de falar, porque o Senhor me curou, o Senhor me libertou. Sou casado com uma mulher maravilhosa, abençoada, empresária, ungida, cheia da grana. Recebe mesmo.
Você recebe que eu entro nessa boleia aí. Você está vendo aqui um homem que foi abusado quando era criança 2 vezes. 2 vezes eu fui abusado por um adolescente que tinha, se eu não me engano, 5 anos mais velho que eu. Eu fui abusado. Fui abusado quando eu tinha 7 anos de idade. E depois fui abusado por ele de novo com 10 anos de idade. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu olhava no espelho, eu não me aceitava tanto. Eu me achava feio, testudo. Hoje eu olha isso aqui, essa testa aqui, ó, isso aqui é maravilhoso. Até reflete a glória do Senhor. É o charme. Se falar assim, amor, coloca cabelo. Não, coloca cabelo não. Quando acabar, vai vir os cabelos brancos. O que eu falo para você? Eu me lembro quando eu olhava para o espelho com 13 anos, eu não me aceitava. Eu não achava formosura em mim. Também já não era muito bonito, mas também não achava formosura em mim. Não tinha beleza. Eu me achava inferior às outras pessoas. Eu achava incapaz diante das outras pessoas. Eu olhava para o Laércio, eu olhava para o Leonardo. Hoje é pastor Laércio, mas eu olhava para o Laércio e o Leonardo, tudo fazendo escola técnica federal. Minto, não tinha nem escola técnica federal, mas estudava no Master. Estudava, naquela época, a faculdade União Rondon não era nem faculdade, era escola, era colégio União Rondon. Eu olhava para eles e eu pensava, eles são mais capazes do que eu. Eles vão vencer mais na vida do que eu. E eu fui o quê? Vivendo a inferioridade. Eu fui vivendo o trauma do abuso. Mas um dia, com meus 15 anos de idade, eu tive o meu encontro com Jesus. No dia que eu encontrei Jesus, olha que eu já estava na igreja. Mas não é porque nasceu na igreja que significa que ainda nasceu de novo. Na igreja não tem acreditado. Não é filho de peixe, peixinho é. Tem que nascer de novo. Tem que ter um encontro com Jesus. O seu filho só vai permanecer no caminho do Senhor se você, como pai, promover toda a situação para ele se encontrar pessoalmente com Jesus. E com 15 anos eu encontrei Jesus. E Jesus, ele começou a me curar. Jesus, ele começou a me sarar. Jesus, ele começou a me libertar. E Jesus, ele revelou qual era o meu propósito de vida. Com 15 anos, eu já sabia que eu ia ser pastor. Eu lembro quando eu terminei o colegial, ou melhor, quando eu terminei o ensino médio no Raimundo do Pinheiro, eu passei na escola técnica para programação. A mesma escola técnica que o pastor Laércio e o Leonardo passaram. Eu passei. Aí eu fiquei assim, Jesus, e agora? Passei, eu vou ganhar dinheiro ou eu vou seguir o propósito da minha vida? Eu vou ser pastor. Aí eu falei assim, eu vou seguir o propósito da minha vida. Aí eu saí daqui com 18 anos de idade para 19. Saí daqui com 19 anos de idade. Janeiro de 2004. E eu fui para lá em Belo Horizonte. Sem pai, sem mãe, sem família, sem igreja, sem amigo. Só eu e Deus no meio de gente estranha. Por quê? Porque eu tinha propósito. Quando você está vivendo a palavra de Deus, você tem propósito. E não é porque eu tinha propósito, quando eu voltei, eu não encontrei as oposições, eu não encontrei as dificuldades da vida, eu encontrei tudo isso. Mas eu tomei uma decisão, Senhor, ninguém vai deter o propósito do Senhor na minha vida. O único que pode deter o propósito do Senhor na sua vida é essa pessoa que todos os dias você olha para o espelho. É verdade. Sabe aquela pessoa que você olha no espelho? Essa é a única capaz de deter o propósito de Deus. Se você olha para o espelho e você se enxerga como uma pessoa que não tem propósito, você está que nem o povo de Israel. Você está andando e a terra prometida está aqui, ó. Você só está andando em volta dela. Agora, se você tem propósito, você sabe para onde você está indo. Você sabe aonde que você vai chegar, porque você tem propósito. Amém.
Se você olha para o espelho, você enxerga nesse espelho uma pessoa capaz, uma pessoa vencedora, uma pessoa que é campeã, uma pessoa que é otimista, uma pessoa que vive a alegria do Senhor. É isso que você vai experimentar na sua vida. Agora, se você olha para o espelho e você se vê como um perdido, sem propósito, frustrado, fracassado, devendo SPC e Serasa, uma pessoa que está perdida, uma pessoa derrotada, é tudo isso que você vai vivenciar na sua vida. Porque você é reflexo daquilo que você crê. Se você crê que você é isso que você vai se tornar. E eu vou mostrar para você agora rapidamente os princípios que nós devemos seguir no manual. Já são 10:08. E você vê como o pastor Leandro gosta de conversar. A gente prega lá na igreja, lá, a gente fica olhando assim, Jesus, já passou a hora. Para não ficar muito longo, até para quem está assistindo aí pelo YouTube. Primeiro princípio: Deus nos predestinou, Deus nos escolheu para reinar. Efésios capítulo 1, versículo 4. Coloca para nós aí, irmão. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele. Nele quem? Jesus. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que isso significa? Que Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes do universo ser formado, antes da terra ser formada, antes de Adão ser formado juntamente com Eva. A Bíblia fala que Deus, Ele nos escolheu. Sabe quando você vai votar naquele candidato, e aquele candidato é só promessa, aí você coloca lá o número dele, antes de confirmar aparece o rostinho dele, não é assim? Aí você vai lá e confirma. Deus olhou para mim e para você, e antes de confirmar, Ele tinha certeza da escolha que Ele fez. Você não é obra do acaso. Você não nasceu na família errada. Você não nasceu na família que não tem dinheiro. Você não nasceu na família que é disfuncional. Você não nasceu na família que tem dinheiro. Você não nasceu na família que é funcional. Você não nasceu fruto, vamos dizer assim, de uma gravidez indesejada. Seu pai não desejou, sua mãe não desejou. Você nasceu, foi de uma noite que tiveram lá, nem estavam namorando, ficaram e você nasceu. Sabe por que você nasceu? Porque Deus escolheu você para nascer. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Mas pastor, meu pai e minha mãe não me amaram como deveriam me amar. Meu pai e minha mãe não me educaram como deveriam me educar. Pastor, meu pai nem colocar o nome dele na minha certidão de nascimento colocou. Pastor, eu fui adotado. Pastor, eu fui rejeitado pelo pai e pela mamãe. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim: por mais que uma mãe venha rejeitar, venha esquecer o seu próprio filho, eu, o Senhor, jamais esquecerei. Tem promessa mais verdadeira e genuína de amor do que essa? Não tem. Por mais que você foi rejeitado, por mais que você foi abandonado, por mais que as pessoas até mesmo de certa maneira tocaram na sua intimidade, desonraram você, por mais que você viveu tudo isso, o Senhor Jesus, Ele te ama de uma maneira incondicional. Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, significa que Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode mudar a realidade da sua vida se você crê. Como diz o apóstolo Paulo, eu criei, e isto foi imputado a mim como justiça de Deus. Eu fui justificado pelo Senhor, e agora eu não vivo segundo
os meus prazeres carnais, agora eu vivo segundo a obra, o fruto do Espírito Santo de Deus em mim. Aleluia. Então nós não podemos ficar alimentando as coisas ruins que nós já vivemos. Você quer ver uma pessoa que ela nunca vai ser vencedora, nunca vai ser forte, nunca vai ser uma fortaleza diante das intempéries, diante dos problemas da vida? É aquela pessoa que está presa ao passado. Se eu fosse uma pessoa que ficasse presa ao passado, eu não estaria aqui pregando, eu não estaria vivendo o melhor de Deus que eu tenho vivido, eu não estaria literalmente comendo o melhor dessa terra como eu estou comendo. Porque um dia, quando eu tinha 15 anos atrás e eu me encontrei com Jesus, Jesus começou a me curar, Jesus começou a me libertar, Jesus começou a falar para mim: não viva do passado. A Bíblia fala assim: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que aconteceu com você na infância? Passado. Na adolescência? Passado. Semana passada? Passado. Ontem? Passado. O que importa é daqui para frente. Como que você vai viver daqui para frente? Murmurando, reclamando. Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque fizeram isso comigo. Ah, porque se levantaram contra mim. Ah, porque isso. Ah, porque... Vai ficar até quando no porquê? Vai ficar até quando se lamentando? Vai ficar até quando se vitimizando? Até quando vai ficar trazendo aquilo que está no passado, que já morreu, mas fica ressuscitando todos os dias na sua mente, na sua memória, e experimenta toda essa dor novamente? E Deus está falando para você: ei, se desprenda do passado, coloca o passado no lugar, joga logo uma pá de cal em cima disso e vá viver o meu melhor. Vai viver a novidade de vida que eu tenho para você. Eu falando isso, de maneira alguma estou reconhecendo que a dor do passado não precisa ser curada. Ela precisa ser curada, ela precisa ser sarada. Mas o problema é que muitos de nós ficamos ressuscitando ela diariamente. E isso nunca sara, isso nunca cura, isso nunca cauteriza. O que a gente precisa é resolver. O que a gente precisa é ter uma boa conversa. Ah, pastor, mas o fulano Beltrano que fez isso quer nem conversar. Então você faz o seguinte: você conversa com Deus, resolve com Deus e deixa o fulano, segue a sua vida. Segue a sua vida. Porque somente assim você vai viver como escolhido de Deus. O escolhido de Deus é aquele que reina. A Bíblia fala que quando Deus ele criou Adão e Eva e colocou eles no jardim do Éden, ele falou assim: agora vocês vão dominar sobre os animais que estão sobre a terra, vocês vão dominar sobre os animais que estão voando sobre a terra, vocês vão dominar a terra, vocês vão se multiplicar, vocês vão ser fecundos, vocês vão reinar sobre tudo. O homem quis isso? Não, o homem não quis isso. Mas isso foi passado para mim e para você, para que nós venhamos governar, para que nós venhamos dominar. Não dominar no sentido tirano, mas dominar as nossas próprias vontades, dominar os nossos próprios querer. Sabe aquela geladinha que você gosta de tomar? Você gosta de tomar porque você não está dominando a sua vontade. A partir do momento que você tomar uma decisão por Jesus, a partir do momento que você nascer de novo, através das águas batismais, você vai ter força para dominar esta vontade. Você vai falar assim: não é mais uma geladinha que me domina, não é mais um cigarro que me domina, não é mais uma vontade por uma noite, por uma noitada que me domina. Agora quem me domina, agora quem governa na minha vida é o Espírito Santo de Deus.
E quando o Espírito Santo de Deus começa a governar a vida de um homem, de uma mulher que vive a prática da palavra diariamente, nunca mais ele se torna a mesma pessoa, porque ele vive de glória em glória, ele vive de novidade em novidade, ele vive cheio do Espírito Santo de Deus. E uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus não é uma pessoa rancorosa, não é uma pessoa raivosa, não é uma pessoa que se estressa fácil, não é uma pessoa que tem estupim curto, não é uma pessoa rabugenta. Uma pessoa que vive cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que anda em paz com os outros, é uma pessoa que comunica a vida de Deus para as outras pessoas, é uma pessoa que deseja ver as outras pessoas andando em novidade de vida, porque ele está vivendo o melhor de Deus, a vida dele. Ele vive isso porque ele está reinando. Agora eu pergunto para você: quem é que está reinando na sua vida? Talvez o que está reinando na sua vida é um momento de aparente derrota. Talvez o que está reinando na sua vida é um momento de tristeza, de angústia por aquilo que passou. Talvez o que está reinando na sua vida é uma conta bancária no vermelho. Não importa o que você está vivendo, mas não importa o que você vai vivenciar em Deus daqui para frente. Por isso que eu decidi reinar. Por isso que eu decidi viver o melhor de Deus. O melhor de Deus, irmão, não é um carro 0 km. É bom o carro 0 km. O melhor de Deus não é uma casa. O melhor de Deus não é ter um salário de 5, 7, 10 mil reais. O melhor de Deus é eu saber que eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, não importa se você está no pouco, você sabe que se você continuar fiel, perseverante, Ele vai te colocar no muito. Quem aqui quer viver o muito de Deus? Segundo princípio, 8 horas, pastor Leandro, tem que encerrar. Segundo princípio espiritual que baliza a nossa vida: fé e amor caminham de mãos dadas. O que está dizendo no versículo? Para que fôssemos santos. O que é santos? Santidade, pureza, é uma obra, aquilo que manifesta, e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso significa que Deus escolheu você para viver o amor dele. O amor de Deus não é apenas você levantar a mão aqui, aí você está adorando o Senhor, você sente a presença dele na sua vida. Isso aí é muito bom, é maravilhoso isso, esse momento. Mas o amor que Deus quer que você venha viver verdadeiramente é esse amor lá dentro de casa. É esse amor lá no seu trabalho, é esse amor lá na sua faculdade, é este amor lá no meio dos seus amigos, no meio das suas amigas. É este amor. É este amor de olhar para o outro e entender que o outro, ele tem as suas falhas, tem os seus defeitos, tem as suas debilidades, e você ama ele mesmo assim, porque você também tem defeito, porque você também tem as suas debilidades, você também tem as suas fraquezas. E eu amo o outro porque um dia Jesus, ele me amou, e o amor dele é incondicional. Por isso que a Bíblia fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor de Deus. Então eu entendo que eu não vou à igreja para que eu venha ter uma aparência de santidade, para que eu venha me considerar melhor do que os demais. Não, eu vou à igreja porque, primeiro, eu entendo isso como um princípio bíblico que eu preciso praticar na minha vida. O próprio escritor aos Hebreus disse: e não deixai-vos de congregar como alguns fazem. Ó, já estava alertando dos desigrejados, já estava alertando daqueles que um dia vão falar assim: ah, eu sou igreja dentro da minha casa, tá bom aqui. Ó, isso aí, ó, não é de acordo com a palavra de Deus. Eu só sou igreja. E quando nós vamos buscar o original da palavra igreja, que é eclésia,
chamados para fora, no sentido de nós sermos uma igreja, uma assembleia que cumpre um único propósito, nos reunimos aqui para adorar o nome santo do Senhor, mas também para sermos edificados pela palavra dele. Então eu sou igreja, não para que eu venha ter uma aparência de santidade, não, eu sou igreja para que eu venha viver a santidade do Senhor e amar o meu próximo como Ele é. Mas quem ama o próximo como Ele é, sabe que o próximo ele tem potencial para melhorar. Tem gente que tem aquela mentalidade, Gabriela, né? Eu morri assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Tem gente que é assim, né? Ele pensa isso. Tem gente que fala assim, eu não vou mudar para agradar ninguém. Aí fala para a mulher, fulana, eu não vou agradar você não. Você casou comigo sabendo que eu sou assim. Camarada, só Jesus na causa. Aí a mulher, e você também casou comigo sabendo que eu sou assim. Eu não vou mudar para agradar ninguém. Não vou agradar sua mãe, não vou mudar seu pai. Sai pra lá. Não é assim que fala? É assim que a gente fala. Quando a gente não tem a sabedoria de Deus. Mas quando a gente tem a sabedoria de Deus, a gente não muda para agradar as pessoas, a gente muda para agradar a Deus. A gente é transformado de glória em glória, para que o Espírito Santo de Deus possa guiar a nossa vida a viver o melhor do Senhor. Irmão, quem muda para agradar as pessoas, a mudança não é consistente. Logo, logo se revela que não mudou. Agora quem muda para agradar a Deus, e muda porque está sendo maleável, muda porque está sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Quando vier as intempéries, quando vier a tempestade, quando vier as afrontas, quando vier a discussão no casamento, a pessoa não reage de uma maneira desproporcional, a pessoa não reage sem sabedoria, a pessoa ela reage segundo a vontade de Deus. E se por acaso ela reagir de uma maneira desproporcional, logo, logo ela já vem, pede perdão, resolve, e o casal continua andando debaixo da bênção. Assim somos nós, que não vivemos de acordo com a aparência, mas vivemos aquilo que é realidade. Terceiro princípio, estou encerrando. Não somos aquilo que vemos no espelho, somos o resultado daquilo que cremos. Olha o que Salomão disse, Provérbios capítulo 23, versículo 7. Eu já vou ler, diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Na outra versão diz assim, ó, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Ou seja, como você se imagina, pode tirar o versículo, como você se imagina, assim você é. É aquilo que eu estava falando na introdução. Se você se olha no espelho e você se enxerga como derrotado, derrotado você será. Se você olha no espelho e você se enxerga como vítima da história você continuará. Se você olha no espelho e você enxerga que as pessoas não te amam, que as pessoas não te valorizam, as pessoas não vão te amar, as pessoas não vão te valorizar, porque assim como você se imagina, assim você é. Agora, se você olha para o espelho e você se enxerga como vencedor, como escolhido, como abençoado, como uma pessoa que vai vivenciar a palavra diariamente, assim você se tornará. Como que você vai se olhar daqui para frente? Ah, pastor, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Ah, pastor, tá bom do jeito que tá. Vai continuar do mesmo jeito. Mas sabe o que vai acontecer? Vai passar 2, vai passar 3, vai passar 4 anos. Talvez você melhorou só um pouquinho, você cresceu só um pouquinho. Aí você, querendo ou não, você vai olhar para a vida do outro, porque nós seres humanos olhamos para a vida do outro. Aí você vai olhar para a vida do outro, puxa vida, aquele camarada que estava comigo lá na igreja, olha onde que ele está. Ó, cresceu, rompeu, voou. Sabe por quê? Porque ele decidiu. Qual a decisão que você vai tomar? É a decisão de se conformar? Tá bom do jeito que tá. Eu tenho ensinado lá na igreja, já tem 6 domingos. Eu preguei 6 domingos lá na igreja consecutivos.
E eu ensinei para eles: não está bom do jeito que está. Não está bom do jeito que está. Não está bom do jeito que está. Não se conforme da maneira que você está vivendo. Não se conforme com aquilo que você tem. Não viva de acordo com aquilo que as pessoas dizem para você viver. Mas você busque viver o melhor de Deus nessa terra. Busque viver segundo a palavra de Deus. E você sairá do bom. E você vai entrar no ótimo. E do ótimo você vai alcançar a excelência. Aí sabe qual é a conversa que nós temos lá agora? Excelência. Excelência, excelência, excelência. Nós queremos alcançar a excelência. Aí eu pergunto para você: você está conformado? Está bom do jeito que está? Ou você quer alcançar a excelência? Quem aqui quer alcançar a excelência essa noite? Você está reconhecendo, não é diante do pastor, você está reconhecendo diante de Deus: Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Penúltimo princípio, já vou encerrando já. Não podemos permitir que os nossos pensamentos, sentimentos e experiências gerem em nós a vontade de viver como vivíamos. O que significa, pastor? Nunca permita que o seu pensamento de hoje, que a sua vontade de hoje, que a experiência ruim que você viveu hoje, venha colocar em você o desejo, venha colocar uma decisão para você voltar a viver a vida que você vivia sem Jesus. Experiências ruins, querendo ou não, é inevitável. Eu falo para os irmãos lá assim: não existe igreja perfeita. Você pode trocar de igreja, você pode ir para uma assembleia, para uma presbiteriana, vai ter problema, vai ter defeito. A sua família tem defeito, sim ou não? Quem tem família perfeita aqui, diga amém. Ninguém tem família perfeita. Até você que está assistindo aí, você também tem uma família com defeito. Todos nós temos uma família com defeito. Tem como a gente trocar a família? Tem como a gente trocar a família? Não tem, né, irmã Miriam? Às vezes dá vontade de vender, não dá? Aquele camarada lá, pelo amor de Deus, não dá vontade de vender ele. A Martinha está fazendo assim, ó. Dá vontade de vender, não. É claro que o pastor Leandro está falando brincando, viu? Ela vai pensar que o pastor Leandro está querendo vender um dos irmãos dele, uma das cunhadas. É brincadeira, né? Mas não existe família perfeita. A mesma coisa é com a casa do Senhor. Não existe casa do Senhor perfeita. Você vai encontrar pessoas que têm qualidade, pessoas que têm defeito. Um dia alguém vai pisar no seu calcanhar. Quantas vezes já pisaram no meu calcanhar? Quantas vezes eu também já pisei no calcanhar do outro? Aí o outro que não tem sabedoria, o outro que não aprendeu o que é humildade, não aprendeu o que é perdoar. Eu entendo quando a pessoa fica assim, ó, uma semana com o pastor, que o pastor pisou na bola. Agora a pessoa levar a vida toda. Aí leva 1 mês, leva 2 meses, 3 meses. Daqui a pouco, literalmente, já criou uma raiz de amargura. Aí não fica em lugar nenhum. Por que não fica em lugar nenhum? Porque uma experiência ruim gerou nela a vontade de voltar a ser o que um dia ela foi. Aí às vezes não é experiência, às vezes é um sentimento, às vezes é uma emoção que não foi trabalhada, nem não foi tratada. Aí fica fazendo uma comparação. Nossa, quando eu não era da igreja, ó, vou falar para você aqui, ó, vou contar para você um caso. O pastor Leandro conversa demais, conversa mesmo. Vou contar para você aqui um caso de uma irmã, irmão. O caso era o seguinte: a irmã se converteu, batizou porque quis, eu não coloquei faca no pescoço dela não, batizou. A irmã batizou, aí a irmã assídua na igreja, sendo discipulada, frequentando a igreja. Aí a irmã chegou um dia, começou a parar de frequentar a igreja, ia só no domingo. Aí quando de repente a irmã parou de ir só no domingo, a irmã começou a ir domingo sim, domingo não. Aí depois já não ia domingo sim, domingo não, ia só um domingo por mês. Aí de repente a irmã parou de ir. Aí nós fomos conversar com a irmã: o que aconteceu, irmã? Ela falou assim: ah não, eu estava na igreja, mas eu não estava me reconhecendo quem eu sou.
Ah, como assim, irmã? Ah, não, porque essa vida de igreja é uma vida muito difícil. Olha que a nossa igreja é batista. Lá na nossa igreja não exige praticamente roupa, a gente exige ordem e decência, amém? A gente não exige roupa, não exige essas coisas. Ah não, ser crente é muito difícil. Eu estava deixando de ser quem eu sou. Mas como assim? Como que você é? Ah não, porque eu gosto de conversar, porque eu gosto de falar. E lá na igreja fala que a gente não pode cuidar da vida dos outros. E a irmã, ela trabalha no salão, né? E ela está lá no salão, aí você sabe, né? Tá no salão, nada contra trabalho no salão, tem que trabalhar mesmo. Mas tá lá, aí a pessoa fica puxando a língua dela, aí a irmã leia nos outros. Aí a irmã estava o quê? Estava numa crise de identidade. Com a crise de identidade que entrou nela, ela se revoltou de uma maneira tão revoltada que ela largou o marido, foi viver a noitada da vida. A filha, na verdade, está crescendo, e está crescendo fora da igreja, já está virando adolescente. O marido que já está divorciado, está lá vivendo a vida dele, daquele jeito, vai na igreja de vez em quando, e está lá a vida acontecendo, e ela está lá só na noitada da vida, está nem aí. Assim é a vida de um dia, não, assim é a vida de alguém que um dia não se resolveu emocionalmente, não se resolveu com as experiências ruins que teve, é levado pelas emoções, pelos sentimentos. Hoje está tudo bem, gente. Hoje você está novo, com 30 e poucos anos. Vai chegar a conta da vida. A conta chega. Passa a régua. Está devendo. E agora, Senhor? Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda estende a mão e fala assim: ainda dá tempo. Você quer? Quero. Então vamos agora buscar a restauração, a cura. Mas o que passou, passou. Por isso que eu falo para os adolescentes, falo para os jovens da igreja: vocês não percam a oportunidade que Deus está dando para vocês. Se vocês perderem a oportunidade que Deus está dando para vocês, quando você estiver com 30, com 40 anos, por mais que você esteja no sucesso, por mais que você esteja ganhando dinheiro, você vai falar assim: ah, se naquele tempo eu tivesse obedecido o Senhor, hoje eu estava fazendo realmente a vontade de Deus e alcançando centenas e centenas e talvez até milhares para Jesus. Tudo depende daquilo que você vai fazer hoje, daqui para frente. Para encerrar, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. É um imperativo. Paulo aí não fala assim: se quiser, Wellington, seja cheio do Espírito Santo. Se quiser, irmã Miriam, seja cheia do Espírito Santo. Não, Paulo fala assim: seja cheio. O que é cheio? Cheio é quando já não há mais espaço para nada. Completou. Sabe quando você pega aquele copo d'água e você vai enchendo ele cheio e fica até a tampa? Colocou mais 10 milímetros, ele transborda. É isso que Deus quer. Aí eu pergunto: nós estamos cheios de quê? De Netflix, rede social. Agora tem um tal de TikTok. Estamos cheios de Kawaii para ganhar dinheiro. Agora é um aplicativo que ganha dinheiro. Estamos cheios de Shopee que ganha desconto para ganhar desconto. Estamos cheios de tanta coisa. Aí o Espírito Santo pergunta para mim e para você hoje: você quer se encher do que daqui para frente? Eu falo para os irmãos na igreja: Deus não está falando que está proibindo você de assistir Netflix. Eu tenho Netflix. Deus não está falando para você que é proibido de assistir Disney Plus. Eu tenho Disney Plus. Deus não está falando para você que é proibido você ir no cinema. Mas Deus pergunta para você: você está se enchendo de quê? A Bíblia fala: a boca fala do que o coração está cheio. Se você é uma pessoa que só fala, seu coração está assim, ó. Minha irmã Miriam, agora se você fala de esperança, se você fala de amor, se você fala de fé, o coração seu está cheio disso. Ah, pastor, quer dizer que eu vou ser perfeito em tudo? Você não vai ser perfeito em tudo. Você também não vai ser perfeito não, viu?
Mas a Bíblia quer que eu e você venhamos viver cheio. Para viver cheio, para você matar a sede agora, você tem que fazer isso. Tem que ir lá no bebedouro, pegar o copo d'água, encher o copo d'água de água. Para você cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. Você tem que buscar o Espírito Santo. O que é buscar o Espírito Santo? Você tem que orar, meditar na palavra, praticar a palavra, e ele vai te enchendo. Vai te enchendo. Daqui 30 dias, em nome de Jesus, eu profetizo que em setembro eu vou voltar aqui, porque agosto já está bem aí, agosto eu estou assim. Mas em setembro eu vou voltar aqui. Fala amém. Quando eu voltar aqui, eu não vou ver essa mesma pessoa que eu estou vendo. Amém? Eu vou ver uma pessoa melhor. Por que eu vou ver uma pessoa melhor? Porque aquele que pratica a palavra, aquele que busca ser cheio do Espírito Santo, ele vai vivendo de glória em glória. Ele vai se renovando de glória em glória. Como você vai viver a sua vida daqui para frente? Qual é os princípios que você vai seguir? Qual é o manual que você vai ler? Depende de você. Eu tomei uma decisão na minha vida quando eu tinha 15 anos. Vivi momentos bons, vivi momentos péssimos, horrível, mas eu vivi, venci, e hoje eu estou aqui. Não porque eu sou melhor do que você, mas eu estou aqui porque um dia eu decidi: ninguém vai me deter. Aquele que tentar me deter, eu vou passar por cima. Ninguém vai me deter. O único que pode te impedir é a pessoa que você olha no espelho. E você vem olhar no espelho e você vai falar assim: ninguém vai me deter. Eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou ser o melhor de Deus aonde Ele me plantou. Coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus. Pastor Laércio, quando chegar setembro, você não fala quando eu for vir. Senão vai ter gente que vai até pensar assim: ai Jesus, hoje é o pastor Leandro, nem vou que demora. Mas foi uma demora boa, amém? Quando a gente está lá assistindo lá a Copa, ou as Olimpíadas, ou até mesmo assistindo o filme da Marvel lá no cinema, passa 2h30 rapidão, né? Aí acabou, né? É assim que tem que fazer na presença de Deus. Senhor, obrigado. Passou rápido, estou indo para casa. Agora é 8h25, ainda vou passar ali no Netinho, vou pagar um pastel para minha esposa. Pastor, ó, tô liso, leve e solto. Talvez hoje não, mas domingo que vem eu profetizo que você vai. Amém? Porque você vai comer o melhor dessa terra. Pastor, nem tenho, vamos dizer assim, né? Nem como é o nome que recebe lá, não é aviso não, gente, que recebe do salário lá, adiantado. Não, que recebe adiantado, um vale. Ai, pastor, nem vale até mais. Você vai receber um vale essa semana. Deus vai abençoar você com um vale que você nem espera. E você vai levar o seu cônjuge para comer melhor nessa terra. A Lana falou assim: ai, meu celular está viciado, está descarregando. Eu falei assim: eu profetizo mais um aluno para você comprar um celular. Aí ela recebeu, essa semana vai aparecer um aluno, viu, sogra? E ela vai comprar um celular. Eu só vou emprestar o cartão de crédito, mas ela que paga. Mas amém, gente, vamos orar. Coloca a mão sobre o coração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esta palavra. Que nós, ó Pai, venhamos colocar em prática esta palavra no dia de hoje. Assim que terminar, ó Pai, este culto, que possamos voltar para o nosso lar guardado, protegidos pelos anjos do Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que nós, ó Pai, já estamos comendo o melhor dessa terra. Nós cremos, ó Pai, que iremos vivenciar, dia após dia, as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo, ó Deus, que vem para roubar essa palavra que foi implantada no nosso coração, que o Senhor, ó Pai, repreenda pelo poder do nome de Jesus. Meu espírito, ó Pai, de dúvida, de incredulidade, vai tirar esta palavra do nosso coração, mas nós tomamos posse dela, porque certamente, ó Pai, nós vivenciaremos o melhor do Senhor, ó Deus, neste lugar. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu deixo aqui sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, a tua bênção, a tua paz, o teu amor sobre
teus filhos. E eu profetizo, ó Pai, um novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de multiplicação, um tempo, ó Pai, aonde a tenda do Senhor é ampliada, Senhor, neste lugar. Senhor, eu já vejo um novo lugar para essa igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus, eles não vão, ó Pai, chegar até a metade de 2022 neste lugar, mas eu vejo eles, ó Pai, em outro prédio, um prédio maior, pessoas chegando, pessoas do quatro cantos, ó Pai, deste bairro, dos quatro cantos desta região, pessoas se chegando até a este prédio, a esta igreja. Senhor, eu vejo pela fé a sala de outras crianças, eu vejo pela fé uma cozinha, eu vejo pela fé, Senhor, um lugar melhor para esses teus filhos, e eles tomam posse dessa palavra. Senhor, 9 meses, eu vejo, Senhor, que em 9 meses eles estarão num lugar maior, um lugar mais amplo. Igreja Batista Nacional, Pedra 90, toma posse dessa palavra. 9 meses vocês estarão em um lugar maior, 9 meses vocês estarão em um lugar maior. Vivam pela fé, vivam pela fé, vivam crendo naquilo que Deus tem de melhor para vocês, em nome de Jesus. Pastor Laércio, pastora Tiara, Deus está falando para vocês a ousadia que vocês tiveram para responder o chamado e iniciar a obra aqui. É a ousadia que vocês vão ter nesses 9 meses de vocês ir para um outro prédio. Deus está falando para vocês: faça, porque eu garanto. Faça, porque eu garanto. Eu sou patrocinador da minha obra. Não temas, não se preocupe, eu entregarei na tua mão, diz o Senhor. Eu vou enviar recurso, eu vou enviar pessoas que vão investir, eu vou prosperar essa igreja, eu vou prosperar esses teus filhos, eu vou multiplicar o salário, eu vou multiplicar, eu vou fazer, diz o Senhor. O Senhor diz: não temas, não se preocupe. 9 meses, antes dos 9 meses, vocês estarão em um espaço maior do que isso. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, faz assim com sua mão, um novo tempo sobre a sua vida, um tempo de abundância, um tempo de multiplicação, um tempo de portas abertas, um tempo de restauração no seu casamento, um tempo de restauração na sua família, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de transformação. Você irá comer o melhor dessa terra. Viva a palavra e você experimentará o melhor de Deus. Quem crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Recebo cada palavra, amém? É um novo começo para a igreja. Nós estamos aqui já há 4 anos, amém? Nunca faltou nada na igreja. E se Deus tem um lugar melhor para nós, vai acontecer em nome de Jesus. E assim como Deus abençoa esta igreja, vai abençoar a sua vida. Amém? A sua vida nunca mais será a mesma, confiando no Senhor. Creia nisso, creia na palavra do Senhor, e vai dar certo. E você vai falar: valeu a pena acreditar no que Deus falou para mim. Amém? Levante sim sua mão, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo
seja com você. Que você vá em paz. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode cantar o louvor enquanto a gente encerra.